Paz, igreja. Bom dia, irmãos. Uma manhã linda, depois daquela chuva de ontem. Aqui estamos nós, vencedores. Conseguimos nos despedir bem das nossas camas. Parece que tem um imã, né? De manhã, a gente levanta, vai saindo, e ela vem mais um pouquinho, vem mais um pouquinho, vem mais um pouquinho. Mas, enfim, vamos ao que realmente nos interessa, né? Que é a palavra de Deus. Vamos nos colocar de pé, por gentileza, em reverência à palavra do Senhor, e abrir nossas Bíblias na carta de Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Irmãos, ontem Deus faz tudo perfeito, né? Ontem eu peguei o celular, que agora eu tenho celular, né, que eu não tinha. Aí abri uma carta, um programa de leitura na minha Bíblia online. E o primeiro versículo que veio, em outra versão, né, Colossenses capítulo 3, versículo 2. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E Paulo está conversando com o povo de Colosso, né, mandando essa carta. E para a gente trazer para o dia de hoje, a gente pensa muito no hoje e no amanhã, né? E a gente, como crente, às vezes assim, muito. Estava falando com o pastor Roberto sobre números, 95%. A gente acaba esquecendo do que Deus é capaz, né? Que a gente se programa e esquece que Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, meus irmãos, é nessa palavra que a gente inicia o nosso culto, para a gente colocar não só o nosso futuro, mas o nosso presente nas mãos deles também, né? Amantíssimo Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, Pai. Assim como Paulo disse, eu falo para os meus irmãos, para quem está assistindo online, para que possamos abrir os nossos corações completamente a Ti. Em outra oportunidade, o apóstolo Paulo torna a dizer que hoje não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E é nessa palavra que a gente, a partir de hoje, vai caminhar, Senhor. O Senhor guiará nossos passos completamente. Abençoe os nossos louvores, abençoe a nossa palavra, nosso estudo do livro de Atos, que está sendo transmitido com excelência. Eu te peço, meu Pai, que abençoe cada um que entrou por essas portas, aqueles que não puderam vir, com a certeza que nos levará para as nossas casas com segurança, Senhor. Abençoe o nosso dia e permaneça conosco para todo sempre, Pai querido. Amém, Jesus. Abra o coração e a janela quando o amanhã começa. Se quiseres hoje vir, vens como um vento que não avisa. Vens como um vento que não avisa. Quando sopra e traz a brisa, vem, sopra sobre mim. E o meu coração volta a bater e se renova se estás aqui. E o meu coração vela por ti, porque te espera. Vem sobre mim, Espírito de Deus, vem na
minha vida, como chuva que tardou, ao deserto vida deu. Vem sobre mim como uma brisa que destile sobre mim, teu poder irá fluir. Abre o coração e a janela quando a manhã começa. Se quiseres hoje vir, vens como vento que não avisa, quando sopra e traz a brisa, vem sopra sobre mim. E o meu coração volta a bater, porque te esperava, se estás aqui. E o meu coração vela por ti, porque te espera, vem sobre mim. De Deus, vem na minha vida, como chuva que tardou, e ao deserto vida deu. Vem sobre mim como uma brisa e destile sobre mim, teu poder irá fluir. Espírito de Deus, vem na minha vida, como chuva que tardou, e ao deserto vida deu. Vem sobre mim como uma brisa e destile sobre mim, teu poder irá fluir. Espírito de Deus, vem na minha vida, como chuva que tardou, e ao deserto vida deu. Vem sobre mim como uma brisa e destile sobre mim, seu poder irá fluir. Espírito de Deus, vem na minha vida, como chuva que tardou, e ao deserto vida deu. Vem sobre mim como uma brisa e destile sobre mim, seu poder irá fluir. Glória a Deus. Que o Espírito Santo possa nessa manhã encontrar morada no nosso coração. Amém, irmãos? Nós sabemos que nós somos templo do Espírito Santo, mas há duas coisas que a Bíblia fala sobre ele, muito importantes. É para a gente não entristecer o Espírito Santo e não apagar o Espírito Santo. Às vezes a gente fala como se o Espírito Santo fosse sair de nós. Não, se você é filho, o Espírito Santo não vai sair de você, se você aceitou Jesus. Mas a gente faz essas duas coisas às vezes. Como? Pecando, errando, né? Tomando atitudes que não condiz com aquilo que a palavra fala. Então, que nessa manhã o Espírito seja como essa chuva que tardou, mas que possa encontrar uma morada no nosso coração. Fazer do nosso coração realmente um lugar que ele se agrade. A nossa vida seja um trono que agrade o Espírito Santo de Deus. Amém? Pode assentar-se.
Glória a Deus. Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Eu queria repetir, o que o seminarista Douglas falou aqui, sobre buscar coisas do alto. Quem veio aqui nessa manhã buscar coisas do alto? Então, quero complementar com o louvor que foi ministrado, que o Espírito Santo nessa manhã esteja descendo sobre a sua vida. E aquilo que você necessite nessa manhã seja preenchido na sua vida, na sua família, no seu trabalho, aonde quer que você tenha necessidade, que esse Espírito Santo maravilhoso que está nessa manhã presente entre nós, possa preencher, amém? E que nós verdadeiramente venhamos buscar as coisas do alto. Quero convidar o nosso profeta nessa manhã, nosso amado pastor Ivan, que vai estar nos abençoando. Trouxe o meu caneco, o meu balde ali para encher de unção, entendeu? Pode estender suas mãos para cá, vamos abençoar a vida do nosso amado pastor. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado seja o Teu santo nome. Pai, nós sabemos que a Tua presença está neste lugar, pois nós podemos sentir a presença do Teu Espírito. E mais uma vez nós pedimos que o Senhor tenha liberdade, primazia em nosso meio, de falar conosco, de tratar conosco, de transformar a vida, de mudar a história nessa manhã, e agora em especial através da Tua palavra, através da vida do Teu servo pastor Ivan, ao qual o Senhor já ministrou esse estudo, mas que o Senhor venha, Pai, fazer com que os nossos corações estejam atenciosos e cativos à Tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós necessitamos para continuar forte, Senhor, diante de Ti. Assim, Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida do Teu servo, abençoe a Tua palavra, abençoe as nossas vidas e os nossos corações, Pai, se há algo nessa manhã querendo atrapalhar a Tua palavra de ser pregada, que caia por terra agora, que a liberdade seja totalmente do Senhor. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. Graça e paz, amados. Amém. Domingo abençoado aí. Ah, tá, o coral, o pessoal do coral aí que vai ensaiar aí para o louvorzão, tá pedindo para descer, mas que eles vão dar uma ensaiada lá embaixo lá. Amados, nós vamos dar continuidade aqui ao estudo, Atos, capítulo 10. Eu estava até conversando com o pastor Jane de manhã, depois da oração aqui, disse, pastor, eu acho que eu estudei o capítulo errado. Eu vi o pastor Roberto dar o capítulo 9, mas não sei porque ontem me bateu um desespero que eu estava estudando o capítulo errado. Eu disse, mas eu vou estudar o 10, que se o pastor Roberto deu o 10, eu vou dar de novo. Não vou mudar o que ele ensinou, mas de repente eu ajudo com alguma coisa. Mas pela misericórdia de Deus, eu estudei o capítulo certo, capítulo 10. Fala sobre a visão de Cornélio em Cesareia, uma revelação que esse centurião, todos nós conhecemos a história, Esse centurião, ele recebe uma visão da parte de Deus. São 48 versículos, amados. Então eu não vou... eu sei que a gente está estudando versículo a versículo, mas sim. Oi? 10, 48 versículos. Na minha Bíblia está marcando 48. Não faz isso não, Gêmeos. Ah, tá. Ele está igual eu. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, vamos ler aqui algumas partes. Aqui eu não vou ler todo, para a gente ganhar tempo. Versículo 1 diz o seguinte: havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à 9ª, viu claramente uma visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e disse-lhe, Cornélio. Cornélio, fixando os olhos e muito atemorizado, perguntou, que é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com Simão o curtidor, que tem sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deve fazer.
E pula para o 9 agora. No dia seguinte, um dia após Cornélio ter essa visão, indo eles, quem? Os homens que Cornélio tinha mandado, caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Tendo fome, quis comer. E enquanto preparava a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ele viu o céu aberto e um vaso que descia com um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. No lençol havia todos os tipos de animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa alguma imunda. Pela segunda vez disse-lhe a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E isto aconteceu 3 vezes. Então o vaso tornou-se a recolher no céu. Versículo 24, vamos pular aí, depois a gente vai desmiuçando e sair um pouquinho melhor, tá, amados? No dia imediato, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, eu também sou homem. Falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam se juntado. E disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame de comum ou imundo. Só até aí, depois a gente continua. Amados, o livro de Atos, eu acho ele muito importante. Toda a Bíblia, lógico, é muito importante, essencial para a vida do crente, é a palavra de Deus. Então, ela é muito importante, mas eu acho o livro de Atos, uma divisão de águas em relação ao ministério de Jesus e o nascimento da igreja primitiva. Até a cruz, o gentio realmente era impuro. É isso que Deus está falando para Pedro. Olha, até a cruz, até ali o domingo de ressurreição, o gentio era impuro. Para os judeus, para Deus não, tá? Vamos deixar claro. Para os judeus, para Deus não. Os judeus eram o povo escolhido, com certeza, não há dúvida. A gente não tem que debater sobre isso. Mas os gentios também tinham sua vez. Já o plano de salvação não foi, gente, presta atenção, não foi meramente assim: Jesus veio para os judeus não receberam. Então por isso a salvação caiu no colo dos gentios. Não. Se você já ouviu isso em algum lugar, apaga da memória. Nós não fomos salvos porque os judeus recusaram Cristo, não receberam a Cristo, não acreditaram em Cristo. O plano de salvação de Deus, ele começa lá no Éden e abrange toda a humanidade, judeus, gentios, todo mundo. Tá? E aí Pedro, ele está aqui se recusando a comer, fazer esse lanchinho aqui com esses animais, mas Deus diz para ele o seguinte: não torne impuro aquilo que Deus criou. E aí Deus ministrou ao meu coração, amados, bem claramente, a condição que nós vivemos dentro das igrejas. E como é escola dominical, é para ensinamento, eu vou falar. Entendeu? Nós temos vivido aqui dentro da igreja, e agora eu vou falar da nossa igreja aqui. Nossa igreja local. Eu sei que acontece em todas as outras, mas nós aqui. Nós temos vivido aqui dentro da nossa igreja muito bem. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Não tenho dúvida que vocês são bênção neste lugar e Deus quer usar muito mais vocês aqui do que vocês são usados hoje. O plano de Deus para usar vocês dentro dessa igreja aqui é muito maior. Mas nós, às vezes, temos olhado para outras pessoas como Pedro olhava para os gentios. Deus não faz acepção de pessoas, mas nós fazemos. É duro, né, tia Fátima? Mas é verdade. Eu não vou me omitir de falar a verdade aqui. A grande realidade é essa. Nós precisamos, amados, ser transformados nessa área. E urgentemente, porque a nossa missão é urgente. A nossa missão é ultra urgente para que nós possamos cumprir.
E quando a gente faz acepção de pessoas, às vezes entra uma pessoa aqui pelas portas da igreja aqui, e quantas vezes nós temos orado para Deus abençoar essa porta, abençoar as pessoas que passarem por essas portas, que as pessoas entrem aqui e sejam transformadas. Mas a gente às vezes olha a pessoa meio de banda e não quer nem dar uma boa noite, não quer cumprimentar, não quer apertar a mão. Porque de repente a pessoa está com uma vestimenta diferente, porque a pessoa de repente tem uma tatuagem a mais no braço, porque a pessoa de repente tem uns piercing a mais na orelha, no nariz, na testa, e a gente já cria aquele... A gente é impactado, a gente não está acostumado. A gente acaba sendo impactado por essa visão. Assim como Pedro foi impactado por esse lençol aqui cheio de animais impuros. Mas o que Pedro fez? Ele obedeceu. De novo, obedecer. Quando os homens de Cornélio chegam na porta de Pedro, Pedro recebe, pergunta a eles, o que vocês querem aqui, o que vocês vieram fazer aqui, e eles contam toda a história, e aí Pedro, é a confirmação da visão que eu tive. Falou-se com Cornélio, o anjo falou com Cornélio, e agora Pedro tem a visão. A gente, às vezes, eu estava viajando ontem, que eu começo a estudar e a ler, eu começo a viajar, né? E aí eu fiquei pensando, gente, mandaram buscar Pedro, uma distância de quase 45 quilômetros, de onde Cornélio estava, de Cesareia até Jope. Um dia de viagem. Se você ver, o que nós lemos diz que no dia seguinte, os homens chegaram, no dia seguinte, Pedro chegou. Então, um dia de viagem. O anjo mandou que Cornélio buscasse Pedro. Por que o anjo não pregou para ele? Não estava ali o anjo? O anjo estava ali, conhecia a obra redentora. Uma facilidade tranquila. Mas pregar o evangelho não foi incumbido aos anjos. Essa incumbência é nossa. Através de palavras, de testemunhos, de atos. Essa é a nossa responsabilidade. O anjo poderia muito bem... E não seria muito mais fácil Cornélio acreditar no anjo? Se eu falar uma coisa para você aqui, falar aqui, pastor Jânio. Pastor Jânio está sendo abençoado. Está rindo por quê, pastor Jânio? Aí você acaba comigo. Logo pretinho. Pastor Jânio está sendo abençoado e vai ser enviado como missionário para a Ucrânia. Glória a Deus. Mas olha só, eu estou falando. Eu sou um homem. Eu estou na condição de profeta, vamos dizer assim, aqui nesse momento, mas eu sou um homem. Eu posso estar falando do meu coração. Eu posso estar falando das minhas emoções. Eu posso estar falando um ato de brincadeira com o pastor Jânio. Mas se um anjo aparecer para o pastor Jânio e falar, Jânio, eu falei, o Jânio levou na brincadeira, realmente é brincadeira, tá, pastor Jânio? O pastor Jânio levou na brincadeira e coisa e tal. Mas se um anjo aparecer para ele e falar assim, Jânio, eu estou te enviando para a Ucrânia, ele vai acreditar? Não é muito mais fácil acreditar no anjo? Num ser divino, vamos colocar assim? Num ser espiritual? É muito mais fácil. É por isso que a responsabilidade de cultivar a fé, de criar a fé, através da palavra é nossa. Nós vamos pregar o evangelho. O Espírito Santo vai agir na vida da pessoa. E através da palavra, porque a fé vem de ouvir. E ouvir a palavra. Através da palavra, a fé vai ser criada nessa pessoa. Então Cornélio, ele obedece, ele manda buscar Pedro, Pedro vem. E aí um fato que eu acho fantástico, que Cornélio, mesmo antes de se converter a Cristo, Cornélio já estava fazendo a obra. O que Cornélio faz? Ele enche a casa dele. Ele traz lá os parentes. Nós lemos aqui, eu não lembro qual é o versículo, deixa eu ver aqui. Aqui, 24. No dia imediato, chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando. Cornélio já estava pronto. Ele estava esperando Pedro. Tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Cornélio, antes de receber a palavra, antes de ser transformado pelo Espírito Santo,
né, antes de ser convencido do Espírito Santo que ele precisava, né, que Cristo era a solução, que ele precisava ouvir algo que ele não sabia o que era, ainda que ele ouvir, ele começa a fazer a obra de Deus. Ele convida pessoas, convida amigos, convida parentes. Ele está ali na condição de um centurião, né, eu não citei no início, mas o centurião era um comandante de um esquadrão, vamos dizer assim, do exército romano. Ele comandava ali uma centúria, né, e ele era da corte italiana, corte chamada italiana. Era uma subdivisão dentro do exército, e ele era uma grande autoridade, vamos dizer assim, dentro ali daquele local que ele estava ali. Então, Cornélio, ele já era por si mesmo caridoso, piedoso, orava, mas ele não tinha Cristo ainda, ele não tinha recebido a palavra, né, o testemunho do Evangelho de Cristo, de salvação de Cristo, né, do nascimento, da vida, do ministério, da morte e da ressurreição. Porque eu até acredito, amados, e aí mais uma viagem minha, eu acredito que ali na época, ali, nas redondezas de Jerusalém, de Israel ali, todo mundo conhecia a história de Cristo. Todo mundo sabia do nascimento de Cristo, todo mundo sabia do ministério de Cristo, da vida de Cristo, todo mundo sabia da morte de Cristo. E acredito que muitos deles testemunharam o próprio Cristo. Mas eles não foram testemunhas de quê? Da ressurreição de Cristo, que é na ressurreição que a obra se torna completa. Cristo, ele diz na cruz, está consumado. Por que ele está dizendo que está consumado na cruz? Porque acabou ali na cruz? Não, porque ele sabia que ao terceiro dia ele estaria ressurreto diante dos seus irmãos ali para novamente pregar mais sobre o reino dele. Então, Cornélio, ele entendia essa necessidade, ele precisava disso, mas ele não tinha isso ainda. Mas ele já estava fazendo a obra de Deus. Ele já estava convidando pessoas. E aí, será que nós isso temos pregado, em primeiro lugar, obedecido o ID, de pregar, de testemunhar. E a segunda parte, será que nós temos levado pessoas até Cristo? Porque, amados, presta atenção, você vai dar o seu testemunho, você vai pregar a palavra de Deus, mas quem vai agir é quem? É o Espírito Santo de Deus. Mas tem um detalhezinho que a gente esquece. Eu vou aqui pregar para a dona Margarida, estou aqui pregando, testemunhando a minha vida para ela e tal. Mas se eu não estiver cheio do Espírito, se eu não estiver transbordando para que esse transbordar chegue na vida dela, vai ser só palavras. O Espírito Santo, ele vai agir? Vai. Mas se eu não estiver cheio do Espírito Santo para pregar para o meu próximo, vão ser só palavras. Não vai fazer efeito, não vai trazer nada. E entenda que a ação do Espírito Santo não é emoção. A gente se sente alegre, a gente se sente, né, assim, contagiado pelo Espírito Santo, mas o agir do Espírito Santo é um transformar constante de dentro para fora. Não é emoção. A gente chora, a gente sente emoção, a gente chora com a presença do Espírito Santo. Quem não chora? Né? A gente grita, a gente dá uns glórias, é igual o evangelista Luiz. Mas, queridos, se nós não estivermos cheios, nós não vamos transbordar. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Precisamos estar transbordando para que vidas possam ser alcançadas através do nosso testemunho, através da nossa palavra. Amém? Tem acho que não lembro agora se é padre ou freire, não lembro. É Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele diz o seguinte: pregue por palavras, quando necessário. Ou se for necessário, a frase correta é, se for necessário, não, pregue a todo tempo. Se for necessário, use palavras. É um santo da Igreja Católica, tá, que eles consideram. Mas olha a frase desse homem.
Ele está dizendo que nós precisamos pregar com o quê? Com a nossa vida. Com o nosso testemunho, com o nosso exemplo. Como é que nós temos vivido na sociedade? Como é que nós estamos... O que nós temos feito para que as pessoas olhem para nós e falem assim, você é diferente. Você parece que... Às vezes a pessoa nem sabe o que é, mas você parece que tem um brilho diferente. Vai ter gente que vai falar assim para você, você tem uma áurea, né, diferente. Tem uma luz. É Cristo brilhando em você. É o seu testemunho alcançando aquela vida. E como? Sem palavras. E aí, se precisar, você use as palavras. Cornélio, ele convida essas pessoas, mesmo ainda não tendo se convertido ali ao judaísmo, mesmo não tendo recebido a palavra essa que ele nem sabia o que ia ser, ele só sabia que Pedro ia ali e ia levar uma palavra para ele, e ele convida essas pessoas. E quando Pedro chega, eu acredito que Pedro estava vindo pelo caminho, imaginando assim, que nem às vezes, né, a gente vai da escola dominical ou pregar numa quarta-feira, que são os cultos mais vazios, né? A gente assim, poxa, hoje deve ter pouca pessoa, né? Hoje eu estou mais tranquilo que tem pouca gente na igreja, aí dá para pregar mais tranquilo. Dá nada, ó. Dá nada. Mas Pedro, eu acho que ele vinha pensando mais ou menos assim, deve ter pouca gente lá, deve ser o Cornélio e a mulher dele. Quando Pedro chega, ele se depara com a casa cheia. O lugar ali estava repleto de gente, ali, os amigos, parentes, né, provavelmente os subordinados dele mais próximos ali dele, estavam ali em volta da casa, ali, ou melhor, estavam em volta da mesa ali esperando Pedro chegar. Aquelas pessoas, elas foram convidadas por Cornélio. E elas receberam esse convite não como um convite de uma reunião social. Hoje as pessoas têm ido para a igreja, sabe por quê? Porque é domingo, porque é quarta-feira, porque é uma rede sexta-feira, por isso que eu tenho vindo para a igreja. Por quê? Porque lá eu vou me relacionar com pessoas. Lógico, comunhão é importante, relacionamento de vida é importante. Mas tem gente achando que isso aqui é um clube, que é um lugar de reunião, é vida social. Não é, amado. Você veio aqui para adorar, louvar a Deus e receber da parte dele também o refrigério. Você não vem aqui porque é domingo, porque é quarta-feira. Você não vem aqui porque o bispo vai sentir sua falta e vai te ligar na segunda-feira cobrando. Você não vem aqui porque você está na escala do culto hoje, você vai estar na portaria, você vai estar abrindo, fazendo oferta, você está no estacionamento. Amados, nós viemos aqui pelo único motivo de adorar o nosso Deus, de prestar culto a Ele. E às vezes nós chegamos na igreja porque viemos para uma reunião social. Sabe o que a gente faz? A gente senta aqui e o louvor está lá, se matando lá de tocar. Mas eu não gosto desse ministro. Vou ficar sentado aqui. Ou então, quando você sabe da escala do ministro, você sabe quem é um ministro de antemão, aí você fala assim, eu vou chegar depois das 8, porque aí o louvor já acabou. Isso aqui não é um clube, não é uma reunião social. Ou você vem aqui prestar culto a Deus, ou você não vem. Desculpe a dureza da palavra. Ou você está aqui para prestar culto a Deus, ou melhor, você não vir. Você vai estar prejudicando você mesmo. Porque você vem para cá, aí você não gosta do ministro, aí você não gosta do pastor Ivan que está dando a lição, que está pregando. Sabe o que você vai receber de Deus? Nada. Vai entrar vazio e vai sair vazio. Porque quando nós entramos por aquela porta, não é que você seja vazio, não, tá o que eu estou falando. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Porque quando você entra por aquela porta ali, quando eu entro pelas portas da igreja, eu peço a Deus, Senhor, me esvazia e me enche da Tua presença. Essa é a visão de culto, amados. Senhor, me esvazia. Eu quero entrar aqui vazio, para quando transbordar daqui o louvor, a palavra, quando transbordar daqui, eu não esteja cheio já, eu esteja vazio e que esse transbordar me encha. É isso que nós precisamos como igreja do Senhor. É isso que nós precisamos nos colocar como servos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deixa eu só me colocar aqui, me achar, porque a gente vai se empolgando e a gente pula a maior parte do esboço. Cadê? Então, quando Pedro chega na casa de Cornélio, a casa estava cheia.
Cornélio, mesmo não convertido, né, ele já pregava ali. E Cornélio e aquelas pessoas estavam com o coração ardendo de desejo de ouvir a novidade. Eles não sabiam qual era a novidade. Mas um outro fator que nós esquecemos é que o Espírito Santo, antes dessas pessoas chegarem, já tinha colocado uma brasazinha no coração delas. Porque em algum momento, a Bíblia não relata, mas em algum momento eu acredito que Pedro já tinha orado por aquela situação que ele ia enfrentar. E aí um outro ensinamento, eu não sei se vocês fazem, mas eu costumo muito fazer. É difícil a gente trazer uma pessoa na igreja hoje? Né? É muito difícil, gente. Olha, eu às vezes convido 4, 5 pessoas para vir, não vem ninguém. Todo mundo fala assim, eu vou, não, estou lá, pode deixar, vou sim. E aí quando eu chego aqui no culto, às vezes eu fico aqui na frente, aqui, fico assim. O pastor Jânio diz que é o suricato, né? A gente fica olhando para trás para ver se chega um convidado, não chega. Mas aquelas pessoas que Cornélio convidaram, o Espírito Santo já tinha colocado uma chamazinha no coração delas, para que elas sentissem o desejo de estar lá. Porque em algum momento, eu acredito que Pedro orou por aquelas pessoas. Pedro orou para aquele momento que ele ia viver lá na frente. Então eu vou te dar uma dica, quando você convidar alguém para vir à igreja, ou você pensar em convidar alguém, já comece orando por aquela pessoa. Já comece quebrando os laços. Já começa repreendendo as setas, as armadilhas que Satanás vai colocar para que aquela pessoa não chegue aqui. Quantas vezes você convidou uma pessoa para estar na igreja e essa pessoa depois veio e falou assim, rapaz, aconteceu isso. Quantas vezes? Gente, assim, muitas vezes, muitas. E o que é isso? É o inimigo impedindo que aquela pessoa chegue aqui. Colocando tropeços, colocando dificuldades no caminho, porque ele não quer que elas ouçam o que vai ser pregado aqui, que é a salvação em Cristo Jesus. Então precisamos ter esse cuidado. Então Cornélio, ele enche a casa e aqueles homens ali estão esperando com o coração ardendo para ouvir uma palavra. Como é que é, assim, é um fator de muita alegria para o pastor chegar e ver uma igreja ávida por receber a palavra, querendo mesmo ouvir, né? Querendo. Eu estava até pensando esses dias, em relação à nossa escola dominical, eu acho que a gente tinha que ter mais participação. O pessoal fica preocupado, mas assim, eu gostaria de ter mais participações de vocês, né? Inserções no meio da lição. Porque às vezes quando a gente está aqui só falando, eu fico preocupado, e eu creio que todos os outros ficam preocupados de estar sendo maçante naquilo que nós estamos falando. Mas quando eu vejo pessoas participando, eu sim, bom, estão ligados. O pessoal está ligado, o pessoal está prestando atenção na lição, está querendo aprender mesmo. Essas pessoas estavam dessa maneira, amados. Uma galera reunida ali, não era para uma reunião social, como eu falei, mas estavam ali esperando ouvir a palavra de Deus. E aí, a lei que era um muro entre o judeu e o gentil, o que acontece? Esse muro cai. Quando Pedro chega ali e prega para Cornélio e seus amigos, seus convidados, esse muro cai. Se você for lá em Efésios 2:11, quem encontrar pode ler para mim, por favor. Continue para mim até o 16, Cleito. O Douglas.
Amém. Amém. Só o versículo 16, só para a gente confirmar o que eu falei, que ele existiu um muro entre o judeu e o gentio. 16 diz assim, e reconciliar com Deus os dois. Quem são os dois que ele está falando aqui? Gentios e judeus. Pelo ato de quê? Da cruz. Por intermédio do qual ele destruiu toda irreconciliabilidade. Então, através da cruz, caiu esse muro. Só que esse muro ainda era mantido pelos apóstolos por causa da visão deles, que cai a partir de Pedro. Pedro é o primeiro que prega, que batiza um gentil. E ele alcançou muitos outros. Não tem como negar que Paulo é o apóstolo dos gentios. É ele que vai e arrebata milhares. Mas Pedro foi o primeiro gentil que se converteu, foi através da vida de Pedro. Tá? Romanos capítulo 3, versículo 22 diz assim, isto é, a justiça de Deus, por intermédio na fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem. Portanto, não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, Paulo está falando aqui que todos, gentios e judeus, vamos botar aí dentro dos gentios, babilônicos, persas, romanos, gregos, todos, sem distinção, pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E a partir da cruz, eles então alcançam novamente a condição de salvação através da cruz, que aí é Romanos capítulo 10, versículo 12, diz assim, portanto, não há distinção entre judeus e gentios, olha a confirmação, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então aqui Paulo ele destaca aqui três coisas. Como invocarão aqueles que eles não creem? Cornélio, ele orava a Deus, ele fazia esmola, ele ajudava o povo, mas ele ainda não tinha a fé em Cristo Jesus. Então, ele orava. E o anjo diz até que as orações dele chegavam para a memória diante de Deus. Mas ele ainda não tinha a fé alicerçada em Cristo Jesus. Ele não tinha recebido a salvação. E aí, Paulo fala de novo que, como crerão naquele de que nada ouviram? Cornélio não tinha como acreditar em Cristo, ter fé em Cristo, porque ele ainda não tinha ouvido o testemunho da vida de Cristo, da ressurreição de Cristo. E aí Paulo continua, no mesmo versículo, no versículo 14, e como ouvirão se não há quem pregue? Até aquele momento os gentios estavam o quê? Isolados, porque não tinha quem pregasse para eles. A partir daquele momento, é a divisão que eu falei, a partir daquele momento que Pedro entende que não pode tornar impuro aquilo que Deus criou, Pedro começa a pregar para os gentios. E os outros discípulos, porque Pedro leva com ele 6 testemunhas. O necessário eram 2, mas ele leva 6. Ele leva 6 testemunhas para acompanhar ele nessa jornada aqui. E aí, a partir dali, os muros que já haviam caído na cruz, mas que ainda estavam de pé por causa da visão judaica dos apóstolos, ali aquele muro, então, ele cai definitivamente. Já estou caminhando aqui para o fim aqui. Uma coisa que nós aprendemos aqui é que todas as religiões, o pessoal prega muito que todas as religiões, todos os caminhos levam a Deus, né? Mentira descarada do diabo. Tá? Porque a gente tem muitos amigos, eu tenho alguns amigos ali, principalmente ali na Secretaria de Saúde, que têm variadas fé, mas dizem que todos os caminhos levam a Deus.
É tudo a mesma coisa, vai tudo para o mesmo lugar. Vai não, hein? Não vai, amados. Não vai. Cornélio, ele poderia muito bem continuar na religião dele romana lá, né, adorando lá os deuses dele lá. Mas ele entendeu e o Espírito Santo moveu o coração dele para que ele entendesse profundamente que havia uma necessidade de fé única em um único Deus, aquele pelo qual nós fomos alcançados pela salvação do seu Filho. Então, essa história de que todas as fés, todas as religiões não são boas, é falsa. Cornélio, ele tinha piedade, tinha moralidade, mas não tinha salvação. Se Cornélio não ouvisse a mensagem do Evangelho e não cresce em Jesus Cristo como Salvador, ele poderia dar esmola a vida toda, ele poderia fazer piedade a vida toda, ele poderia ajudar o povo a vida toda, mas lá no dia do grande juízo, o caminho dele era o inferno. Se não reconhecermos Cristo, Senhor, o Messias como nosso suficiente Salvador, o único e suficiente Salvador, não há esperança para nós. Glória a Deus pela sua vida, que aqui eu sei que todos já fizeram esse reconhecimento. Amém? É isso aí. É? Filósofo Luiz Otávio, tá certo. Glória a Deus. Não, mas eu estou concordando contigo, é verdade. Se você for para o caminho da sua casa, você não chega na minha nunca. E só há um caminho. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Tá? Pedro, ele tem o privilégio para pregar, para uma igreja, podemos dizer assim, uma igreja que está sedenta de ouvir a palavra, como eu falei aqui. Ele chega ali na casa de Cornélio e ele prega. As pessoas que estavam ali, como eu falei também, não estavam num encontro semanal, numa reunião social, não estavam ali porque queriam ver o amigo que não via uma semana. Não, estavam ali porque os seus corações estavam ardendo por ouvir a palavra de Deus. Tá? Estavam presentes de corpo e espírito. Né? Não é o grupo de coreografia da igreja não, tá, gente? Corpo e espírito, tem aqui o grupo de coreografia, não, mas as pessoas estavam lá, na casa de Cornélio, assim como você está aqui hoje. Tá? E estavam de corpo, como você está, e espírito, ou seja, desligado de todas as coisas lá de fora. Ligado em Cristo Jesus e no Espírito Santo, que vai converter tudo isso que eu falei aqui para vocês. Tudo que eu ensinei, tudo que eu falei, o Espírito Santo está fazendo chegar ao seu coração da maneira correta, como Deus quer que chegue, para que você grave no seu coração e ponha em prática. Amém? E o pessoal que estava ali, eles estavam desejosos de ouvir a palavra. Ouviram, creram e obedeceram. Ouviram, creram e obedeceram. Nós precisamos ouvir, nós precisamos crer e nós precisamos obedecer. Para que realmente nós possamos estar completos na obra de Deus. Amém? Romanos, como eu falei, Romanos 17:10 diz, consequência, a fé que até então eles não tinham, vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Os povos tinham conhecimento da vida do ministério de Jesus, como eu falei, mas os apóstolos eles eram testemunha da ressurreição. O mundo, ele vive hoje o mesmo quadro, eles conhecem, eles ouviram falar, mas eles não têm o testemunho, porque quando nós testemunhamos, cheios do Espírito Santo de Deus, pessoas são alcançadas. O problema é que nós temos deixado de lado a busca pela presença do Espírito Santo. Foi sexta-feira foi a rede dos homens, foi? Foi a outra, foi passada, agora foi das mulheres, né? Sexta-feira retrasada, a rede dos homens, pastor Roberto aqui com o violãozinho dele de sempre, da simplicidade, começou a ministrar aqui umas canções, e a gente sentia a presença do Espírito Santo no lugar, irmãos. E aí quando ele parou, eu falei assim, mas já acabou? E todo mundo falando para ele continuar, que queria mais, que podia virar vigília. Porque quando nós buscamos com o coração puro, e nós nos desligamos, amados, das nossas lutas, eu sei que são muitas, é difícil. Às vezes eu ponho a cabeça no travesseiro, o meu cérebro ainda leva pelo menos mais uns 40 minutos para desacelerar. Porque eu fico
Aquela coisa toda, o que aconteceu no dia, o que vai acontecer no dia seguinte, não sei nem se eu estou vivo no outro dia. Mas o que vai acontecer no outro dia, o que eu tenho que fazer daqui a uma semana, o que vai acontecer? Precisamos estar aqui de corpo e espírito, para que o Espírito Santo, ele nos enche com a unção que vem, que desce daqui, como eu falei, para que nós possamos, amados, ser testemunhas ambulantes da salvação em Cristo Jesus. Esse não é o papel de ninguém lá de fora. Ninguém lá de fora. Apesar que a Bíblia, a palavra de Deus diz que se a gente não clamar, as pedras vão clamar. E aí, só para a gente ter um entendimento disso, quando alguém lá fora começa a te perguntar sobre igreja, sobre Cristo, são as pedras clamando, querendo ouvir. Já que você não fala, ela quer ouvir. E ela sabe que você é crente. Então, nós precisamos abrir as nossas bocas e pregar o Evangelho de Deus. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé por um minuto. Eu quero orar com você. Vou passar aqui a palavra para o bispo, mas eu quero orar antes contigo. Para que Deus traga esse despertamento no nosso coração, de estarmos sempre fazendo a obra dele, de estarmos aqui não porque é um domingo, não porque eu estava com saudade do Alexandre, que eu estava com saudade do Luiz, não. É importante essa saudade, não estou dizendo que eu não tenho que ter saudade de vocês, tá? Não é isso. É importante essa saudade, essa comunhão, mas que nós estejamos aqui para prestar um culto ao nosso Deus e receber dele a porção que ele tem para a nossa vida no dia de hoje, nos outros cultos que nós estivermos presentes. O bispo costuma falar muito aqui a respeito de não deixeis de congregar. Quanto mais que o grande dia se aproxima. A volta de Cristo é iminente e muito próxima. Se não estivermos preparados, ligados na videira, não vamos alcançar o que tanto lutamos durante toda a nossa vida. Amém? Curve sua cabeça. Bendito Deus, Pai querido, Pai eterno, Senhor. Deus, eu quero orar com a Tua igreja nesta manhã, ó Deus, e Te agradecer, Senhor. Te agradecer, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor. Ó Pai, que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, ó Pai, assim como essa lição que nós estudamos hoje aqui, Senhor, sobre Cornélio, Senhor, sobre a conversão de Cornélio, sobre a mudança de visão de Pedro, ó Pai, ó Deus, em abraçar a todos, em receber a todos, porque, ó Deus, não podemos tornar impuro aquilo que Tu criaste, ó Pai. Ó Deus, essa lição, Senhor, traz no nosso coração, Senhor, um anseio, uma necessidade, ó Deus, de estarmos reunidos como igreja, ó Deus, não numa reunião social, ó Deus, mas para, Senhor, prestar um culto a Ti, ó Deus, adorar o Teu nome, com o coração ardendo de ouvir a Tua palavra, com o coração ardendo, Senhor, de ser tocado pelo Teu Santo Espírito, de ser transbordado com o Teu Espírito Santo, ó Deus, para que quando, Senhor, saiamos por essas portas, ó Deus, possamos também transbordar sobre outras vidas, ó Deus, e cumprir, Senhor, aquilo para o que nós fomos chamados, ó Deus, que é pregar, Senhor, o Teu Evangelho a toda criatura, Senhor, é ser testemunha, ser ministro, Senhor, representantes do Teu reino aqui na terra, ó Deus, fazendo, Senhor, a Tua obra, obedecendo, Senhor, a Tua vontade, ó Deus, e cumprindo o nosso chamado, Pai. Deus, toma a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa manhã, Senhor, aqueles que estão assistindo pela internet também, Deus, enche, Senhor, com o Teu Espírito Santo cada uma dessas vidas, ó Deus, e que eles possam transbordar, ó Deus, sobre, Senhor, os seus amigos, seus parentes, Senhor, no decorrer dessa semana, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, traz, Senhor, um renovo, Senhor, ó Pai, aqueles que estão desanimados, ó Deus, ó Pai querido, que possamos, Senhor, ter esse entendimento, Senhor, que ouvir a Tua palavra, Senhor, fortalece a nossa fé, ó Pai, e assim, Senhor, queremos caminhar na Tua presença, debaixo, Senhor, da Tua mão poderosa, fazendo a Tua obra, ó Pai, porque, Senhor, nada nos impedirá, Senhor, de pregar a Tua palavra, de fazer, Senhor, o que, Senhor, nós fomos chamados a fazer, ó Pai, fazermos discípulos, Senhor, na Tua casa, Pai. Muito obrigado, Senhor, abençoa cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém e amém. Bispo. Glória a Deus. Amém, amado? Você foi abençoado. Deus é bom. Escola dominical sempre é bênção.
tá? Você cresce, todos nós crescemos, né? Nós, pastores, precisamos ouvir a palavra e sempre estamos aprendendo alguma coisa a mais, né? Através dos estudos, independente de quem está dando a aula, o Espírito Santo sempre tem uma revelação a mais, amém? Tá? Eu tenho certeza que nessa manhã o seu conhecimento teve agregado a ele, né? Ele cresceu um pouco mais. E se o teu conhecimento cresceu um pouco mais, a sua fé também cresceu, amém? Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir conforme a palavra de Deus. Eu louvo a Deus porque estarmos juntos é um privilégio. Já tivemos hoje aqui momentos de oração, né? Nós iniciamos um momento de oração chamado Manhã com Deus. Hoje nós não tiramos fotos, né, para projetar, mas tivemos aqui um grupo abençoado. Depois tomamos café, né, uma mesa ali posta. Agradecer aí todos que ajudaram, né, a estar ali, né, servindo, né, ajudando a preparar. Irmãos que vieram, trouxeram ali um bolo, né, trouxeram alguma coisa, um pão doce, um pão, enfim, né, bolo para colocar na mesa. E foi uma benção. Vai ter até o enterro dos ossos, não vai? Parece que vai. Tem ainda lá, né, irmã Ilma? Tem, então. Então, foi um momento aqui maravilhoso. E depois, Escola Bíblica Dominical, tivemos uma bela abertura, né? Eu fiquei até emocionado. O seminarista Douglas, né? Sinceramente, não, mas eu estava resolvendo algumas questões ali junto ao Ministério Infantil, outras situações. E aí o Douglas estava aqui falando, eu parei, interrompi, né, porque a gente fica andando para lá e para cá, e eu lembrei do dia, né, que ele aceitou Jesus lá no CIEP, né? Quantos anos tem, Douglas? Eu tive que fazer o diabo para o Douglas aceitar Jesus. Você tem noção? Né? Um diabo de 1,93 m. Aí ele foi à frente, ele e a Sônia, né, aceitaram Jesus, e vê-lo hoje fazendo um seminário, né, aqui lendo um versículo, orando, para mim, é razão de muita alegria. Amém? Assim como nós vemos as crianças aqui, né, crianças? Estão aqui. Vocês prepararam aí um presentinho para as mulheres, é isso? Que legal, hein? Já estão aí a postos, tá? Mas eu vou falar um pouquinho ainda, pode? Pode, né? Então tá bom. Já eu chamo vocês. Então, queridos, é bênção estarmos na casa de Deus. Eu, se eu fosse você, eu olhava coisas boas. Eu já falei aqui que tem gente que vê tudo sujo, vê tudo errado, vê tudo chato, vê tudo horrível, mas às vezes são as lentes, né? Como é que estão as suas lentes? Como é que está a sua vidraça? Né? Eu falei aqui de uma mulher que reclamava da roupa da vizinha que estava amarelada. Tá? Até que um dia ela acordou e viu que as roupas estavam brancas, não foi isso? E aí ela falou, tá vendo, marido? Ali, a vizinha aprendeu a lavar roupa. Aí ele disse, não, meu amor, foi eu que acordei mais cedo e lavei a nossa vidraça que estava imunda. Né? Pergunta o teu vizinho, como é que está a sua vidraça, irmão? Como é que está? Às vezes está precisando de uma água, né? Você só troca a cortina e o vidro está ficando amarelado, e você, quando está com a sua vidraça ruim, você vê tudo sujo à sua volta. Diz a Bíblia que tudo é puro para quem é puro. Repita comigo, tudo é puro para quem é puro. Ou seja, a pessoa que vê maldade, vê pecado, vê tudo de ruim à sua volta, ela tem que tomar cuidado, porque muitas das vezes o problema está onde? Nela. Ela está vendo tudo ruim, tá? E enquanto é isso, está aqui, né, as nossas crianças felizes e outros queridos, né, que querem orar. A gente tem momentos de oração aqui na igreja, no monte. Tem gente que está querendo é Deus. Você pode dizer comigo, eu quero é Deus. Aleluia, né? Você precisa desejar Deus ardentemente, porque cada um vai dar conta de si mesmo. Amém? É simples assim, tá, queridos? Aqui só uma observação, eu sempre falo alguma coisa baseado nos capítulos, tentando tirar a aplicação pessoal. Tá? O pastor Ivan falou já muito bem aqui sobre cada versículo. O que a gente percebe no capítulo 10
é que o próprio apóstolo Pedro, ele tinha os seus dogmas, ele tinha os seus costumes, ele tinha a sua tradição, ele tinha as suas crenças pessoais. Os judeus também tinham crenças pessoais. Eles acreditavam que tinha um anjo que descia numa água. E quando o anjo movia as águas, quem entrasse primeiro naquele tanque, chamado tanque de Siloé, o que acontecia? Mas isso está na Bíblia, isso? Isso está escrito, eu digo assim, antes desse versículo que Jesus falou, tinha algum texto do Antigo Testamento que mostrava isso? Que tinha um anjo que mexia a água e que quem entrasse primeiro, né, ia ser curado? Tinha isso? Não. Mas os judeus acreditavam dessa forma. A Bíblia não explica quando é que começou essa tradição. Tá? Você tem algum costume, por exemplo? Eu vou admitir que eu tive e ainda não consegui me libertar. Por exemplo, chinelo virado. Chinelo virado faz a mãe morrer? Mas eu prefiro deixar ele direitinho, sabe? Acho feio. Aí você vai dizer, é só isso, bispo? Talvez não. Talvez eu ainda esteja assombrado com esse negócio, que desde a infância me falaram que chinelo virado gorava a mãe. Fato é que é difícil você se libertar das tradições, não é verdade? É difícil, você cresce, não é? Começa a relampear. A minha avó, por exemplo, cobria os espelhos. Cobria os espelhos. Bota uma camisa, menino. Desliga tudo. Né? Não é assim? Você conhece gente assim, Davi? Parece sua avó? Você cobre os espelhos, Davi? Não? Você vai jogar videogame. Normal, relampeando. Aí ela manda desligar, né? Então, fato que, ainda que algumas coisas não tenham provas, a gente é muito assombrado pelos costumes. E assim, a tradição judaica ela foi muito forte durante muitos anos. Por exemplo, o costume de não comer carne de porco. Alguém gosta de carne de porco? Né? Uma costelinha com molho barbecue. O Nilo chegou a lamber os lábios ali, né? O Nilo, por exemplo, não tem nada de judeu, né? Nada. Nunca foi judeu. Né? Nunca foi. E então, para o judeu era muito complicado comer carne de porco. Dava nervoso, não é? É igual você não gostar de alguma coisa. Eu, por exemplo, como um pé de galinha com jiló e acho maravilhoso. Né? Quem é que me acompanha aqui, das crianças? As crianças, vão comigo? Ninguém? A nova geração, mas o Luiz gosta, né? Quem é que comeria? Deixa eu ver. São poucos, né? Mas você, por exemplo, comer perto de um judeu uma carne de porco, isso era uma ofensa. Porque eles ficavam nervosos, eles não tinham esse hábito. Aqui, Pedro, numa visão, apareceu os animais impuros, né? Como porco e outros que havia, e a palavra foi o seguinte, mata aí e come. E aí Pedro disse assim, não, Senhor, jamais comerei coisa comum e imunda, não como. Agora, quem é que estava falando para Pedro aqui na visão? Era Deus. Interessante, né? Deus está mandando matar e comer. Mas Pedro diz, não vou comer. Por quê? Há um momento que a tradição ela pesa mais do que a própria palavra. Tome muito cuidado com isso, porque nós temos muitas tradições, muitos costumes. Tá? E, às vezes, quando, de alguma forma, em algum tempo, essa tradição cai, você sai até da igreja. Tá? E às vezes, você vai procurar na Bíblia aquilo que você entendia que era bíblico, você não acha. Você não acha aquilo na Bíblia. Porque Jesus Cristo disse que muitos valorizam mais os costumes de homens do que a própria palavra. Né? Então, era costume não comer carne de porco. Tudo bem que no Antigo Testamento havia um porquê para isso. Tá? Circuncisão era uma prática? Era. Né? Quando o homem ali nascia no 8º dia, tinha que cortar ali o prepúcio num ritual chamado circuncisão. Agora, os crentes precisavam circuncidar os filhos?
Não precisava. Mas o judeu circuncidado ficava achando que os não circuncidados não eram suficientemente crentes. E aí a igreja estava muito rachada. O próprio apóstolo Pedro, olha, eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Pedro, porque ele, apesar de ter as suas manias, as suas tradições, ele acaba se rendendo a Deus. Tá? Você vai perceber aqui que no versículo 34, ele vai dizer assim, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro entendia que Deus veio para quem? Só para os judeus. Tá? Eles entendiam assim, o Espírito Santo só para os judeus. Eles acreditavam que eles tinham exclusividade para algumas coisas. Só que ele viu que o Espírito Santo desceu sobre os gentios. Cornélio era gentio. Tá? Tome muito cuidado, queridos, assim, porque às vezes nós somos mais zelosos do que o próprio Deus. O pastor Roberto já frequentou louvor profético? Quantos anos, Roberto? Já tem uns 30 anos que você foi lá no Bennett. O louvor profético no Bennett é muito antigo, hein? Quanto? 89? Já tem mais de 30 anos. Tá? Naquela época lá, você viu uns crentes meio hippie lá, buscando a Deus? Naquela época, você sabe que quando eu fui, então eu fui um pouco depois, já tinha uma turma, 95, e já tinha uma turma, olha, cada um do seu estilo, tudo meio hippie, e eu só sei que o Espírito Santo, você acha que ele escolhia os hippies e os mais de terninho, ou não? Descia sobre todos. Nós víamos ali o rosto resplandecente, sabe? Parece que tinha purpurina no lugar, enquanto os louvores eram ministrados. Mas aí a gente, mais tradicional, ficava assim, não, Deus, o Senhor não pode derramar o Espírito sobre esse cara, não. Ele está meio rasgado, está cabeludo, não pode, o Senhor tem que só batizar, renovar os de cabelinho cortado direitinho, que estão no vinco. Mas aquela galera que estavam bem assim, estilo, parecia até hippie, estava tudo sendo cheio do Espírito Santo, do mesmo jeito. E aqui o que acontece com Pedro é algo parecido. O Espírito Santo desce sobre os gentios, e ele está questionando, não pode. E Deus está falando para ele duas coisas. Uma é uma situação que envolve os animais impuros e a concepção de achar que algum tipo de gente não não está habilitado para receber a plenitude de Deus, e a gente acaba achando que existe aí uma classe inferior, e, na verdade, isso não existe. Então, Deus vai usar quem Ele quiser. Deus já usou um bruxo na Bíblia? Eu já preguei isso aqui algumas vezes. Quem é que disse assim, contra Israel não vale encantamento? Ele está dizendo assim, contra Israel, macumba não funciona. Quem é que disse isso? Balaão. E Balaão era o quê? Agoreiro. O que é agoreiro? É uma pessoa que faz agouros. E aí, Deus, você vai ler lá, você pensa que o Balaão é um profeta. Tem muita gente, eu já vi pastor pregando, que Balaão é um profeta. Tá? Mas, na verdade, Balaão era um agoreiro. Mas, como Deus não tinha outro para usar ali, de repente, ele resolveu usar o próprio agoreiro. E então, as palavras que saíram da boca de Balaão eram verdades? Quando ele abençoava, quando ele dizia, contra Israel não vale encantamento, para abençoar, recebi ordem. Alguém aqui recebeu ordem para abençoar? Eu falava no monte ontem que, olha, amado, tem pecado de todo tipo, mas ontem eu li sobre o pecado da maldade. Tem crente mau? Tem crente que quando vê o outro se lascar faz assim, Tem, dá uma risadinha. Tem crente na empresa que faz de tudo para o amigo dele ser mandado embora. Tem isso ou não tem? E às vezes tem o do mundo que xinga,
que bebe, que, enfim, mas o cara tem um bom coração. Você conhece gente assim, que é incapaz de prejudicar alguém? Mas tem crente que tem uma obra da carne chamada maldade. Ele prefere ver o outro se lascar do que ele se dar bem. Se perguntar para ele assim, o que você quer, ser abençoado ou ver o outro se dar mal? Ele fica assim, eu sei que Deus vai pesar a mão, aleluia. Ele vai sofrer. Né? Tem gente que fica naquela expectativa de ver alguém sofrer. Isso se chama na Bíblia uma obra da carne chamada maldade. Né? E aí a pessoa fica o tempo todo esperando o outro se dar mal. Mas eu profetizo que você só vai se dar bem, Deus vai te abençoar. Quem estiver esperando um mal acontecer sobre a sua vida vai ficar decepcionado, porque cada dia que passar, você será mais abençoado e você vai crescer e a tua família vai ser abençoada em nome de Jesus. Não deixe que a maldade se instale no seu coração. Deseje o bem a todos. Tá? A Bíblia diz isso. Então, que você possa aprender com esse capítulo 10, e eu também, né, que Deus não faz acepções de pessoas. Aquela pessoa que matou um amigo, como aconteceu com Paulo, né, ajudou a matar um amigo, daqui a pouco, um amigo dos cristãos, que era o Estevão, daqui a pouco Paulo estava sendo usado. Então, é isso, Deus está aí, quer usar os Cornélios, quer usar os Saulos, Deus quer usar quem der lugar a Ele. Tá? Então, vamos estar atento a isso. E ao longo do tempo pode acontecer isso. Dogmas, costumes, tradições podem cair por terra, porque diz a Bíblia que passará o céu e a terra. Só tem uma coisa que não vai passar. O que não vai passar? A Bíblia. Tá? Se está passando alguma coisa, mudou, é porque não era a Bíblia. Porque a Bíblia não passa. Amém? Então, se alguma coisa... os bancos eram muito bons aqui na igreja, madeira boa. Eles passaram, vieram essas cadeiras. Mas por que ele passou? Porque ele era apenas um elemento aqui. Ele não era algo principal. Tudo aquilo que é acidental, o pastor Carlos dizia isso, pode passar. Tá? Agora, aquilo que é principal, que é a essência, isso sempre vai permanecer. E nós temos que estar com os nossos olhos. Tá? Escute bem, eu vou encerrar falando uma coisa. Teve uma pessoa que disse assim para mim, um crente. Ele falou assim, naquele tempo de polaridade política, embora ainda haja, mas eu não estou entrando em questão política, eu só estou dizendo, o crente falou assim, pastor, dependendo do que acontecer, eu vou em Brasília e vou matar uns 10. Né, o crente falou. Aí eu falei, mas vai matar quem? Qualquer um. Eu vou pegar uma arma e vou matar uns 10. Eu estou muito chateado. Aleluia. Glória a Deus. Né? Eu fico pensando assim... Eu fico tentando entender, né? Porque às vezes a maldade ela se instala no coração da pessoa e ela não consegue perceber. Ela não consegue perceber que o crente pode ir em Brasília e matar 10 sem saber quem. E mesmo que ele soubesse quem, né? Às vezes alguma coisa te irrita e te faz fazer coisas que você sabe que não agrada a Deus. Então, olha, pecado não se justifica. Não se justifica. Pecado é pecado. E então, seja uma pessoa como o apóstolo Pedro. Pedro tinha os seus problemas. Mas olha, Pedro elogiou o apóstolo Paulo, dizendo, olha, tem pontos que ele escreve de maneira difícil, mas olha, Paulo é uma bênção. As pessoas que distorcem o que ele diz. Pedro, aquele homem turrão, né, no início, se tornou uma pessoa maleável, sabe? Aquela pessoa que vai se adequando, o Espírito Santo faz isso, amém? Né, o Espírito Santo nos molda e vai nos transformando. Eu falei no início aqui sobre o Douglas, né, não sei se podia falar, Douglas, mas o Douglas, né, e a própria Claudiana, eles não estavam congregando, né?
e, de repente, parece que eles tomavam só 2 dedinhos de vodka, não era isso? De vez em quando, no final de semana, né? Só 2 dedinhos. Ele falava que tomava uma garrafa assim, não esquentava, e aquela coisa. E o Douglas, né, normalmente, com esse aspecto grande, né? E as pessoas já se assustam, né, quando ele fala, e se ele chegar decidido, e de repente Deus faz dele essa pessoa que cada dia mais tranquila, não que ele fosse não tranquilo, e que vai sendo usado, Deus vai moldando, Deus pega cada um de nós e vai nos aperfeiçoando, amém? Ele faz uma limpeza, ele vai nos purificando, e às vezes, quem sabe, né, tomando 1 litro de vodka, num dia, chegava a tomar isso? 2 litros de vodka num dia. Será que é bom para o fígado? E eu não estou nem falando aqui, sabe, da questão porque você vai lá para Portugal, chega lá, alguém coloca lá 2 dedinhos de vinho, os assembleanos, né, tudo toma lá vinho, e você fica até escandalizado, mas 2 litros de vodka. O negócio, o fígado vai ficando meio, não é? Meio surradinho. Mas aí Deus pega o Douglas, traz para a presença dele, e aí ele está no seminário, e Deus pegou ali a família toda, né? Os filhos, uma bênção, uma família toda, uma bênção. E eu penso que é assim que o Espírito Santo faz. Tá? Ele faz do jeito dele. Quem olhava para ele no passado, ficava pensando assim, mas será que ele vai ser crente? Tem gente que fica até assustado, fica pensando, como é que pode? O pastor fez lavagem cerebral, como é que foi isso? Mas não, isso é obra do Espírito Santo. Amém? Aí você bebia 5 litros? Não. Aí eu peguei e enchi um copo daquele. Eu fiquei tão esquisito. Ficou esquisito. Aí eu peguei aquele garrafão. O Luiz Otávio tomou um copo e ficou esquisito. Ele está dizendo que... Enfim, o pastor Carlos dizia aqui que a bebida, cada um tem um comportamento, né? Ele diz assim que, o pastor Carlos dizia assim, que Noé plantou uma vinha, aí o diabo foi lá e regou com sangue de macaco, com sangue de hiena, e qual era? E com sangue de leão. Tem gente que quando bebe fica nervoso, quer brigar com todo mundo igual um leão. Tem outros que ficam igual um hiena, rindo. Né? Aliás, não, igual um macaco fazendo palhaçada, né? Não é isso que ele falava? Né? E o outro, como é que... Rindo, mas parece que eu esqueci algum aí. Eu sei que cada um tem um... tem uns que dormem. Dorme em pé, encosta no lugar, dorme. Né? Então, cada um tem uma reação. Tá? Mas é isso. Que você possa entender que a Bíblia é maravilhosa, e que aqui Pedro era uma pessoa com a mente, com a habilidade de se renovar, amém? Que você receba a unção de Deus, que te dê a capacitação, independente do tempo, idade que você tenha a capacidade de se renovar a cada dia, não abrindo mão apenas da Bíblia, mas usos e costumes, manias, que você não venha ficar apegado ao ponto de morrer preso na vaidade humana, porque isso não é a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ofertar nesse momento e já estamos caminhando aqui para o fim. Você pode ficar em pé. Vamos orar. Glória a Deus. Que você possa fazer isso com liberalidade, com alegria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, receba esta semente de fé. Receba, meu Pai, esta oferta de amor, de generosidade. Teus filhos e filhas estão aqui porque amam esta obra. E essas portas estão abertas por causa de pessoas compromissadas com a Tua palavra e com o Teu reino. Obrigado, meu Pai, pela vida de cada um dos Teus filhos, que estão seguindo em frente, olhando para Ti e para a Tua palavra.
Que o Senhor nos abençoe, prospere cada um dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Você que está em casa, você pode usar o QR Code ou o CNPJ da igreja para fazer um Pix ofertando ao Senhor. Pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, Jesus. Glórias a Deus. Amém. Pode projetar uma arte aí sobre a Santa Ceia da noite? Tá, o pastor Felipe com a equipe aí providenciou uma arte. Ah, tá, isso aí foi Manhã com Deus, né? Apareceu aqui uma foto do Manhã com Deus, né? Um grupo aqui orando. Tivemos um grupo maior do que o primeiro, né? Que foi no mês passado. Toda a Santa Ceia pela manhã, tá? Que é a Santa Ceia à noite. Teremos o Manhã com Deus. Você pode vir participar, tá bom? Agora projeta sobre... Ah, a turma lá atrás, olha lá, rapaz. Tem ali um careca comendo... Ah, sou eu. Pensei que era... Ah, agora sim. Vamos lá. Santa Ceia à noite, 19h30. Tá? Vai estar conosco hoje o cantor Emanuel Albertin, né? Manuel de Albertin. Ele é amigo do diácono Nilo, né? O diácono Nilo já vinha indicando para trazê-lo aqui. Eu fui pregar na Batista Nikkei, agora na quinta-feira, num culto especial, e ele estava lá cantando. Ele tem uma voz muito bonita. Ele lembra um pouco assim o Anderson Freire. Em que sentido? Ele tem muitas músicas que você escuta, que foram gravadas por cantores famosos, como Cassiane, né, Rose Nascimento, e muitos outros aí. Tem muitas músicas que você canta e não sabe que é dele. Ele tem uma voz muito bonita e é uma pessoa muito usada por Deus. E aí acabou que a gente, conversando ali, terminamos de firmar tudo na sexta-feira. Teve que mudar a arte, né, tudo rapidinho. Ele vai estar aqui hoje à noite. Tá? Ele vai estar aqui louvando. Se eu fosse você, eu vinha. Vai ser muito bom por ser Santa Ceia. E realmente uma pessoa diferenciada. Tá? Quando o Anderson Freire veio aqui na igreja, foi uma situação igual o do Emanuel. Né? Ele já tinha as músicas gravadas e por muita gente famosa, mas ele não era assim tão famoso. Embora o Emanuel Albertin ele já teve no SBT, ele tem uma estrada aí já percorrida aí na TV e em muitas rádios. Tá? Ele tem um trabalho muito bonito. Tá? Então, esteja participando hoje à noite. Tá? Eu já vou chamar aqui as crianças. Deixa eu anunciar aqui sobre a sobremesa. A Patrícia pediu aqui para a gente estar avisando. O Ministério Infantil vai estar na porta principal com a sobremesa de abacaxi. Tá? R$ 7,00. Esse dinheiro vai para o Ministério Infantil. Sempre as crianças organizam festa, né, eventos e, enfim, alguns materiais especiais. Então, você levando uma sobremesa que está muito bonita, tá? Muito bonita. É da Vida Fit, né, Patrícia? Tá. Eu falei Vida Fit. Eu falei Vida Fit por causa da empresa, mas essa ali é gourmet. Negócio poderoso. Né? Eu até vi lá uma brincadeira, porque eu percebi hoje que as crianças, o lanchinho das crianças teve lá frutas, né, muito bem elaborada, um negócio muito bonito. Aí a Patrícia, a gente está movendo aí para uma comida mais saudável, né?
Aí alguém viu a sobremesa do lado e falou, mas como é que é isso? Né? Do lado está essa sobremesa, essa sobremesa gourmet aí, enfim. Então tá bom, vai estar aqui na saída, tá? Você pode pagar em Pix, tá? Eu já vou chamar aqui no final, eu vou orar e eu já vou chamar aqui o Lucas, o Felipe e o Davi para entregar aqui uns mimos, mas vocês ficam aqui, depois que eu fizer a oração final, vocês ficam em pezinho e as mulheres vão pegar aqui uma lembrancinha com eles. Tá bom? Deixa eu orar pelos aniversariantes primeiro. Tá? Vamos orar pelos aniversariantes da semana. Tá? Essa semana nós tivemos aí a própria Renata, eu citei a Renata, mas não chamei à frente, a diaconisa Josiane, o pastor Jânio, nós oramos por ele na quarta-feira. E a tia Ilma, né, obreira Ilma, também fez aniversário. Não sei se mais alguém, tá? Vem aqui à frente, vamos orar. Glória a Deus. Né? Pode ficar aqui do ladinho delas. Pastor Jânio vai vir de novo? Então. A oração é benção, né? O pastor Jânio, quando foi casar, ele já quis casar com alguém que fizesse aniversário na mesma semana. Casou também no mesmo mês? Não, né? Tá. Então tá bom. Vamos orar. Levante as suas mãos para cá. Senhor Deus, muito obrigado pela vida das tuas filhas que te agradecem aqui por mais um ano de vida. Pai, que o Senhor venha abençoar grandemente, meu Pai, a vida também do pastor Jânio. Pai, que eles recebam nesta hora uma dádiva, um presente dos céus. Que a tua bênção recalcada, sacudida e transbordante seja sobre eles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tá? Que Deus abençoe mais uma vez. Parabéns. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos, então, ficar em pé. Vamos orar para a gente terminar. Deixa eu ver se faltou algum recado do Ministério Infantil. Só dizer aqui que hoje foi estudado lá com as crianças, né? Os estudos lá hoje foram sobre Eva, Maria, mãe de Jesus, Esther, Sara e Débora, né? Aqui, só mulheres feras, né? Mulheres que fizeram a diferença. Tá? À noite, no cultinho, vai ser realizado, né, o culto aqui para as crianças à noite, e o estudo terá como tema como Jesus tratava as mulheres. Jesus era um verdadeiro gentleman, não é verdade? Então, eu acho que tinha até gente adulto precisando ir lá para a classinha, para aprender como é que trata a mulher. Né? Mas tudo bem, né? Vamos ter aqui a Santa Ceia, e vai ser bênção. Eu tenho certeza que o seu domingo será abençoado, amém? E essa noite estaremos aqui numa grande celebração de adoração ao Senhor Jesus. Tá? Quero louvar a Deus pela juventude, pastor Ivan, pastor Felipe, uma equipe, Brenda, né, tiveram lá no pastor Tiago, fazendo manutenção de aliança, porque às vezes a igreja só quer vir a nós, né? Vocês dizem assim, o bispo traz sempre pessoas legais. Irmãos, para a gente trazer pessoas legais, a gente não pode só recebê-los, a gente precisa ir. Né? Eu já saí com o pastor Roberto para ir lá em São Paulo, não sei se nesse dia o Ivan foi, para ver o Jeremias, né? Foi o Wagner no dia. Eu sei que, assim, de vez em quando a gente tem que ir longe, sabe? Porque senão fica aquela coisa, só a gente que recebe e nunca vai. Então, eles foram em Campo Grande, foi uma bênção. O pastor Tiago é uma bênção. A igreja ali é uma igreja diferenciada. Amém? Então, até logo mais à noite, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa manhã, em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pelos momentos de oração aqui. Obrigado, Senhor, pelo estudo bíblico que foi ministrado com maestria, Pai, pelo pastor Ivan. Continue usando, abençoando poderosamente. Que o Senhor esteja abençoando o ministério de louvor, ó Pai, como abençoar-te pela manhã, também à noite. Que a Santa Ceia seja um momento, Pai, cheio da Tua presença,
cheio da tua unção. Eu te louvo pela vida de cada um aqui, membro dessa igreja, Pai, os que estão aqui nesse estudo bíblico, as crianças lá, Pai, na classe e também, ó Pai, os que estão pela internet, que o Senhor esteja abençoando poderosamente a vida dos teus filhos. Não deixe que nada venha desanimá-los na caminhada cristã. Pai, que cada um possa seguir em frente. Pai, abençoe a Neide, tua filha, continue derramando da tua unção sobre ela, que a restauração seja completa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nos dê um domingo de paz, um domingo abençoado e a Santa Ceia abençoada à noite, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe. Aqui, as crianças vão estar aqui entregando a lembrancinha para as mulheres, tá? É um presente aí pelo Dia da Mulher. Já foi dado um na quarta, mas você, mulher, venha receber mais uma lembrancinha. Deus vai mudar.